A casa já brilhava quando encostei o carro na entrada da garagem dos meus pais. Cada janela irradiava um amarelo quente contra a noite abafada de verão. As luzes de Natal contornavam a varanda em linhas cuidadosas que o papai tinha medido pessoalmente, do jeito que ele sempre fazia, preciso e silencioso. O cascalho estalou sob as minhas sandálias quando saí do carro. O cheiro de pernil assado e farofa se espalhava pelo ar antes mesmo de eu chegar à porta. Eu segurava o bolo junto ao peito, uma coisa simples, feita à mão, embrulhado em papel manteiga e barbante. Nada chique, apenas algo que fiz com as minhas próprias mãos na noite anterior, depois do trabalho. Parecia certo trazer algo assim, honesto, sem ostentação. Dentro de casa, o som era o de sempre nos natais da nossa família. Risadas ecoando pelas paredes, pratos tilintando, alguém provocando outra pessoa por quase queimar as rabanadas. A voz da mamãe flutuava da cozinha, calorosa e ocupada, dizendo para todos lavarem as mãos e não tocarem nos petiscos ainda. A árvore na sala piscava suavemente. Enfeites colecionados ao longo de décadas capturavam a luz por um momento. Parada ali, ajeitando meu vestido, senti aquele aperto familiar. Eu esperava que talvez este ano nos sentíssemos normais. Talvez pudéssemos todos apenas sentar e comer sem que nada se quebrasse. Então, ouvi a risada da Bianca. Era alta e confiante, do tipo que preenchia uma sala e atraía a atenção para ela sem esforço. Ela já estava lá, é claro. Ela sempre estava. Sentada na cabeceira da mesa ao lado do papai, pernas cruzadas, cabelo escovado perfeitamente, maquiagem impecável. Ela estava contando uma história sobre o trânsito de São Paulo e algum cliente importante que ela costumava atender. Suas mãos se moviam enquanto ela falava, todos ouvindo. Ela parecia exatamente a pessoa de quem nossa família estava acostumada a se orgulhar. Bem-sucedida, inabalável, perfeita. Entrei totalmente na sala e coloquei o bolo no balcão. O papel era simples, sem logotipo de confeitaria famosa, sem embalagem plástica cara, apenas farinha nas bordas e o cheiro suave de laranja e baunilha. Eu vi acontecer em tempo real. Os olhos de Bianca dispararam para o bolo apenas por 1 segundo, tempo suficiente para algo mudar por trás de seu sorriso. Foi quando ela se recostou na cadeira e se virou para mim, ainda sorrindo, ainda atuando, sua voz soando facilmente sobre a mesa. Qual é a sensação de ser inútil, maninha? A sala não parou imediatamente. Houve meio segundo em que o riso permaneceu, onde alguém pensou que fosse uma piada, onde um garfo raspou contra um prato. Então tudo travou, como um disco arranhado. Senti antes de pensar. Meu peito ficou quieto. Minhas mãos pararam de tremer. Foi como se algo dentro de mim se encaixasse no lugar. Eu não me senti pequena. Isso me surpreendeu. Por anos, momentos como aquele faziam meu estômago embrulhar, meu rosto queimar, minha boca se abrir com um pedido de desculpas que eu não devia. Desta vez, meu corpo ficou imóvel, calmo de uma maneira que parecia desconhecida e firme. Olhei para Bianca. Realmente olhei para ela. Para a tensão ao redor de seus olhos, a maneira como seu sorriso esperava por uma reação que exigia submissão. Antes de responder, quero fazer uma pausa por apenas 1 segundo. Enquanto você ouve isso agora, o que está fazendo? Você está sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café, dobrando roupas ou dirigindo por um caminho familiar? Para mim, quando isso aconteceu, eu estava parada na sala de jantar dos meus pais na noite de Natal, segurando nada além da minha respiração e aquele bolo simples. Percebendo que minha vida estava prestes a se dividir em antes e depois, apoiei as mãos nas costas da cadeira e falei uniformemente. Minha voz soando estranha aos meus próprios ouvidos, porque não vacilou. Nunca me senti melhor desde que parei de pagar as suas contas. O silêncio que se seguiu não foi educado, foi pesado e atordoado, do tipo que pressiona os ouvidos. O sorriso de Bianca desmoronou como se alguém o tivesse arrancado do rosto dela. Do outro lado da mesa, a mamãe congelou com a colher de servir ainda na mão. Os olhos do papai, seu Carlos, moveram-se de Bianca para mim, depois de volta,
a testa franzindo como se estivesse tentando resolver um problema que de repente não tinha números. Papai levantou-se tão rápido que sua cadeira raspou alto no chão. Sua voz cortou o silêncio, afiada e desprotegida. O quê? Contas? Por quê? Cada rosto na mesa virou-se para mim de uma vez. Minhas tias, meu tio, primos que tinham parado com o garfo no meio do caminho. Até as luzinhas da árvore pareciam piscar mais devagar. Eu podia sentir tudo aquilo, o peso da atenção deles, os anos de suposições pairando no ar. Eu tinha imaginado esse momento mais vezes do que poderia contar. No chuveiro, deitado acordado à noite, dirigindo do trabalho para casa. Em cada versão, eu estava tremendo, chorando, me defendendo. Esta versão era diferente. Senti-me plantada, como se meus pés tivessem criado raízes no piso de madeira que o papai tinha reformado anos atrás. Bianca riu novamente, mas foi um riso fino e rápido, nada como antes. Ela acenou com uma mão como se fosse para afastar o assunto, os olhos disparando para a mamãe e o papai. Meu Deus, disse ela, tentando manter o tom leve. Ela está sendo dramática, vocês sabem como ela fica. Papai não se sentou. Ele não sorriu. Ele olhou para mim e esperou. Não com raiva, ainda não. Apenas confuso e profundamente perturbado. Mamãe pousou a colher devagar, o rosto pálido de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Eu podia ouvir meu próprio batimento cardíaco, constante e lento. Percebi então que Bianca tinha dito o que disse porque tinha visto o bolo e entrou em pânico, porque algo naquela pequena quietude ameaçava a história de que ela estava bem, de que tudo estava sob controle, de que ela ainda era aquela em quem todos se apoiavam. Eu não tinha planejado dizer nada no jantar, não esta noite, não assim, mas quando ela riu de mim, quando me chamou de inútil na frente de todos, algo dentro de mim recusou-se a curvar mais uma vez. O cheiro de carne assada e canela preenchia o espaço entre nós. A chuva de verão batia suavemente nas janelas. Em algum lugar da casa, um alarme de forno apitou. Esquecido. Ninguém se moveu para desligá-lo. Papai disse: "De que contas você está falando, Renata?" Abri a boca para responder, ciente de que tudo o que eu dissesse a seguir mudaria tudo. Ciente de que não havia como colocar o bolo de volta no carro, nem rebobinar a noite. Todos os olhos permaneceram em mim, esperando. Olhei para o papai e por um instante minha garganta travou. Não porque eu estivesse com medo, mas porque minha mente passou por todas as versões da Bianca que meus pais amaram. Todas as versões em que eu também acreditei. E percebi o quão difícil seria arrancar essa imagem da parede na frente de todos e mostrar o que estava por trás dela. Se você tivesse perguntado a qualquer pessoa da nossa família quem era a equilibrada, a bem-sucedida, a filha que tinha tudo resolvido, eles teriam dito Bianca sem nem pensar. Ela tinha 38 anos agora, a mais velha, o primeiro grande plano com o qual eles podiam se gabar. Bianca era a razão pela qual a mamãe mantinha uma pilha de cartões de Natal com fotos de família brilhantes perto do telefone. Ela pegava um e batia nele como prova sempre que conversava com as amigas. Minha mais velha está no marketing, dizia ela com aquele orgulho na voz, como se estivesse dizendo ao mundo que tinha acertado na maternidade. Bianca costumava se vestir como se sua vida fosse uma reunião, mesmo quando era apenas um almoço de domingo. Linhas limpas, cabelo arrumado, unhas feitas. Ela tinha um jeito de entrar numa sala que fazia as pessoas se virarem. Não porque ela exigisse, mas porque ela esperava isso. Quando conseguiu seu primeiro grande emprego, mamãe fez um jantar. Papai fez churrasco, mesmo sendo um dia nublado, porque ele sempre acreditou que se celebrava trabalho com carne e presença. Bianca sentou-se à mesa com uma taça de vinho como se pertencesse àquele lugar, falando sobre seu escritório no centro, sobre projetos, prazos e clientes. Lembro-me de observar o rosto do papai. Ele não falava muito, mas seus olhos ficavam nela da maneira como ficavam quando ele olhava para algo que tinha construído. Como se o sucesso dela fosse uma coisa sólida em que ele pudesse confiar. Quando ela foi promovida, mamãe contou para todo mundo. Quando Bianca viajava a trabalho, mamãe postava fotos que ela tinha enviado e agia como se ela mesma as tivesse tirado.
Quando Bianca comprou móveis mais caros, mamãe falava sobre isso como se significasse que toda a nossa família tinha subido de nível. Bianca tornou-se a história que nossos pais queriam contar. Ela era a prova de que o trabalho duro compensava, prova de que nossa família estava indo bem. E, para ser justa, Bianca trabalhava duro, não vou fingir que não. Ela era afiada, organizada, rápida com as palavras. Ela podia encantar a pessoa certa e calar a pessoa errada sem levantar a voz. Se houvesse um problema, ela podia olhar nos seus olhos e fazer parecer que vocês dois estavam do mesmo lado, mesmo quando não estavam. Esse tipo de habilidade te leva longe no escritório. Também te leva longe numa família. Eu era diferente. Não pior, apenas diferente. Eu tinha 32 anos, a quieta, a que seguia o caminho estável. Eu trabalhava na administração de um hospital, o que é uma maneira chique de dizer que eu impedia que muitas partes móveis colidissem umas com as outras. Eu fazia escalas, corria atrás de aprovações de convênio, suavizava mal-entendidos, cuidava dos detalhes para que outras pessoas pudessem fazer seus trabalhos. Ninguém aplaude esse tipo de trabalho. Eles só notam quando você para de fazê-lo. Na nossa família, esse era o meu papel também. Eu não causava problemas. Eu não pedia muito. Eu trazia o que podia e garantia que as coisas ficassem calmas. Quando a mamãe ficava estressada, eu ouvia. Quando o papai ficava quieto, eu não o pressionava. Quando a Bianca ficava dramática, eu dava espaço a ela, porque dar espaço a ela sempre parecia a opção mais segura. Existe um tipo de filho em torno do qual a família constrói uma história. E existe um tipo de filho em quem a família se apoia. Bianca era a história, eu era o apoio. Sou amargo quando digo assim, mas é apenas a verdade. Se Bianca perdesse um almoço de feriado, todos agiam como se o dia inteiro tivesse sido estragado. Se eu faltasse, mamãe suspirava e dizia que entendia. E então me pedia para trazer o refrigerante mais tarde. Bianca podia se atrasar, e isso se tornava uma história engraçada. Eu podia me atrasar, e isso se tornava uma pergunta. Você está bem? É muito trabalho? Por que você está tão cansada? Até meus sucessos pareciam ruído de fundo comparados aos dela. Quando consegui meu emprego no hospital, papai disse: "Que bom para você." Quando Bianca conseguiu um novo título, ele fez perguntas. O que isso significa? Quão grande é a sua equipe? Qual é o próximo passo? Papai não é cruel. Ele apenas é construído de uma certa maneira. Ele respeita o progresso visível. Ele respeita algo para o qual você pode apontar. Bianca deu a ele algo para o qual ele podia apontar. É por isso que esse momento à mesa parecia tão impossível. Meus pais não sabiam mais para quem estavam olhando. Papai estava me encarando como se eu tivesse falado repentinamente uma língua que ele não entendia. O rosto da mamãe estava tenso de preocupação, mas também de confusão. Porque confusão é o que acontece quando o roteiro da família sai dos trilhos. A verdade é que Bianca sempre controlou o roteiro. Mesmo quando éramos mais novas, ela sabia como enquadrar as coisas. Se ela esquecesse algo, tornava-se um erro que qualquer um poderia cometer. Se eu esquecesse algo, tornava-se uma lição sobre responsabilidade. Se Bianca gritasse com alguém, era porque estava estressada. Se eu gritasse, era porque eu era sensível demais. Bianca aprendeu cedo que se ela falasse primeiro, as pessoas ouviam. Então, ela falou primeiro. Ela sempre falava primeiro. Foi o que ela fez esta noite também. Ela viu meu bolo simples, minha entrada silenciosa e falou primeiro. Ela fez isso para que todos olhassem para mim e não para ela. Ela fez isso para se sentir superior por um momento. Ela fez isso porque precisava. Porque aquela palavra inútil não era realmente sobre mim. Era um escudo que ela segurava entre ela e as perguntas que não podia responder. Eu podia sentir a sala esperando, mas dentro da minha cabeça, de repente, voltei anos antes. Do jeito que sempre acontece quando você percebe que algo está acontecendo há mais tempo do que queria admitir. Eu vi Bianca em natais passados brincando sobre como eu era sempre tão cuidadosa com dinheiro, sempre tão chata. Eu a vi em um jantar de aniversário zombando de mim por trazer presentes feitos em casa, em vez de comprar algo maior.
Eu a via se apoiando nessas pequenas alfinetadas como se fossem inofensivas, como se fossem apenas coisas de irmãs. Mas agora eu podia ver o que elas realmente estavam fazendo. Elas estavam me colocando para baixo, estavam montando um palco onde ela ficava no topo sorrindo e ninguém perguntava por quê. E percebi outra coisa, algo que fez meu estômago apertar mesmo enquanto eu permanecia calma. Bianca tinha conseguido se safar porque ninguém suspeitava que ela precisasse de nada. Esse era o ponto central da imagem dela. Uma mulher que está indo bem não precisa de ajuda. Uma mulher que está indo bem não pede dinheiro emprestado. Uma mulher que está indo bem não se esconde, não mente nem pede para a irmã mais nova guardar segredos. Então, se Bianca era a mulher indo bem, eu tinha que ser a que estava indo mal. Dessa forma, qualquer coisa que acontecesse a portas fechadas poderia ficar a portas fechadas. Dessa forma, se eu parecesse estressada ou cansada, as pessoas assumiriam que era culpa minha. Trabalho, escolhas, vida, o que fosse, não ela. É por isso que a palavra inútil cortou tão fundo. Não porque fosse verdade, não era. Cortou fundo porque veio da pessoa em quem meus pais mais confiavam. A pessoa em quem todos acreditavam. A pessoa que tinha sido tratada como o centro estável da nossa família desde que eu me lembrava. Bianca estava sentada lá agora, os ombros ainda quadrados, o queixo erguido como se estivesse tentando manter intacta aquela velha versão de si mesma. Mas seus olhos não estavam calmos. Seus olhos estavam afiados e rápidos, observando o papai, observando a mamãe, observando meus tios, calculando. O sorriso tinha desaparecido e pela primeira vez em muito tempo vi o que vivia por baixo dele. Medo, quente e inquieto. As mãos do papai estavam no encosto da cadeira. Ele não estava mais gritando, mas a tensão em seu maxilar me dizia que ele queria respostas. Papai não gosta de surpresas. Papai, especialmente, não gosta de surpresas financeiras. Ele veio de uma geração que poupava, pagava contas em dia, consertava coisas em vez de substituí-las. Ele ainda guarda todas as garantias numa gaveta. Se uma lâmpada queima, papai a troca imediatamente. A ordem o acalma. Bianca não era ordem. Bianca era uma tempestade vestida de raio de sol. Os dedos da mamãe torciam a ponta do avental. Mamãe olhava para Bianca como se estivesse tentando reconhecê-la. Ela também olhava para mim como se estivesse me vendo sob uma nova luz, e eu não conseguia dizer se isso a deixava culpada ou apenas assustada. Os olhos da minha tia Célia moviam-se entre nós, arregalados e cuidadosos, do jeito que ficam quando alguém sente um segredo de família e não sabe onde colocar as mãos. Meu tio limpou a garganta uma vez, depois parou como se percebesse que não havia nada que pudesse dizer que não piorasse a situação. Bianca finalmente falou de novo, a voz mais aguda do que antes, brilhante demais. Ela tentou rir daquilo. Eu estava brincando. Qual é? É Natal. Ela olhou para o papai e para a mamãe com um tipo de sorriso suplicante, como se pedisse a eles que colocassem o roteiro antigo de volta na mesa e fingissem que ainda era válido. Mas eu não podia. Não depois do que ela tinha dito. Não depois do que eu tinha acabado de admitir. Olhei para o papai e depois para a mamãe, e algo se assentou em mim, com uma decisão se tornando sólida. Bianca passou anos sendo aquela em quem todos acreditavam. Esta noite, eu seria aquela que contaria a verdade primeiro. Respirei fundo, sentindo o ar quente da sala de jantar encher meus pulmões, sentindo o cheiro de pinho artificial da árvore, do molho da carne e a leve doçura do meu bolo esperando intocado no balcão. Minha voz saiu firme, porque carreguei essas palavras sozinha por tempo demais. Pai, eu disse suavemente, eu posso explicar, só preciso que o senhor me deixe terminar. Papai assentiu uma vez, devagar e rígido, e levantou a mão, não para me parar, mas para aquietar a sala do jeito que costumava fazer quando éramos crianças, e Bianca e eu começávamos a falar uma por cima da outra. Prossiga, disse ele. Então eu contei. Contei a eles que não começou como eles provavelmente imaginavam. Não houve uma grande confissão,
nenhum colapso dramático na frente de todos. Começou pequeno, no meio de um ano em que tudo parecia estar escorregando das mãos das pessoas. O ano em que as ruas ficaram silenciosas e todos aprenderam o quão frágeis seus planos mundanos realmente eram. Na primavera de 2020, quando os escritórios fecharam e o mundo parecia prender a respiração, Bianca me ligou tarde da noite. Lembro-me claramente porque eu tinha acabado de lavar a louça no meu apartamento e estava parada na pia, olhando para um estacionamento vazio. O telefone iluminou-se com o nome dela, e por um segundo hesitei. Bianca geralmente não ligava à tarde. Ela era uma planejadora. As chamadas com ela eram agendadas, tinham um propósito. Aquilo parecia diferente. Quando atendi, ela não disse olá imediatamente. Ouvi a respiração dela primeiro, irregular e trêmula, como se tivesse chorado e estivesse tentando se recompor. Então meu nome saiu, suave e quebrado de uma maneira que eu nunca tinha ouvido dela antes. Eu podia imaginá-la mesmo antes de falar mais. Sentada na beira da cama, telefone pressionado no ouvido, ombros curvados, olhos vermelhos. A voz confiante que ela usava tão facilmente com todos os outros tinha desaparecido. Ela parecia pequena. Ela me disse que a empresa tinha demitido pessoas. Ela disse isso como se fosse uma frase ruim que não queria dizer em voz alta. Layoff, reestruturação, redução de custos, todas as palavras que as pessoas usaram naquele ano para suavizar a mesma dura verdade. Ela disse que o cargo dela tinha sido eliminado. Não porque ela tivesse feito algo errado. Ela foi muito clara sobre isso. Era apenas a economia, apenas um momento ruim. Lembro-me de me apoiar no balcão, meu estômago embrulhando, porque Bianca perder o emprego não se encaixava na imagem que eu tinha dela. Ela era a que caía em pé. Ela era a que sempre tinha um plano. Ela correu pelo resto da conversa, falando rápido agora, como se a velocidade pudesse impedir o medo de alcançá-la. Ela tinha algumas economias, já estava se candidatando. Tinha contatos. Isso era temporário. Ela continuava usando aquela palavra. Temporário. Ela disse que só precisava de uma ajudinha para passar pelo intervalo. Apenas o aluguel por 1 ou 2 meses, talvez o condomínio, nada grande. E então a voz dela falhou novamente. E ela disse a parte que fez meu peito doer. Ela disse que não tinha contado para a mamãe e para o papai. Ela não podia. Ainda não. Mamãe entraria em pânico. Papai ficaria preocupado. Eles já tinham passado por tanta coisa naquele ano. Ela não queria ser outro problema para eles carregarem. Ela me pediu para não dizer nada. Fiquei lá ouvindo, vendo meu reflexo na janela escura, e tudo o que conseguia pensar era que aquilo devia estar matando ela. Bianca odiava parecer fraca. Ela odiava precisar de ajuda. Se ela estava me ligando, devia ser realmente ruim. Perguntei quanto ela precisava. Perguntei quando ela achava que estaria de volta aos trilhos. Ela me deu respostas que pareciam razoáveis. Algumas semanas, alguns meses no máximo. Disse que tinha entrevistas agendadas. Disse que estava envergonhada até de pedir. Eu disse a ela que ajudaria. Não hesitei. Não pedi provas ou detalhes. Ela era minha irmã. Ela sempre tinha sido a que estava à minha frente. Se ela dizia que estava tropeçando, eu acreditava nela. Disse a mim mesma que era isso que a família fazia quando as coisas ficavam difíceis. A primeira transferência via Pix pareceu estranha, como calçar sapatos que não eram meus. Lembro-me de olhar para o aplicativo do banco, conferindo os números 2 vezes, garantindo que eu podia pagar. Não era fácil, mas era possível. Disse a mim mesma que apertaria as coisas por um tempo, cortaria alguns extras, trabalharia um pouco mais. Apertei enviar. Bianca parou de chorar imediatamente. A mudança foi tão rápida que quase me assustou. A voz dela se firmou e ela me agradeceu repetidamente. Disse que sabia que podia contar comigo. Disse que eu era uma boa irmã. Disse que isso nunca se tornaria um hábito, apenas uma ponte até ela se estabilizar. Depois que desligamos, sentei na beira do meu sofá e soltei um ar que não percebi que estava segurando. Senti-me útil então. Não da maneira como Bianca jogaria a palavra em mim mais tarde, mas de uma maneira silenciosa que fazia sentido para mim.
Eu estava ajudando alguém que amava. Eu estava fazendo algo concreto em um ano cheio de coisas que ninguém podia consertar. As semanas que se seguiram foram estranhas para todos. Escritórios permaneceram fechados, entrevistas passaram a ser online. O tempo se esticava e se dobrava sobre si mesmo. Bianca me mandava atualizações de vez em quando, uma conversa promissora, uma empresa que congelou contratações no último minuto. Cada mensagem vinha com garantia. Ela estava perto, só precisava de um pouco mais de tempo. Não contei à mamãe nem ao papai, não porque achasse que ficariam bravos, mas porque acreditei em Bianca quando ela disse que queria contar a ela mesma assim que as coisas estivessem resolvidas. Eu não queria tirar isso dela. Eu não queria fazê-la se sentir menor do que já se sentia. Continuei trabalhando. A administração hospitalar não desacelerou durante aquele tempo. Pelo contrário, acelerou. Dias longos, mudanças constantes, novas regras toda semana. Eu estava exausta, mas disse a mim mesma que era temporário também. Tudo era temporário então, ou pelo menos era o que todos dizíamos a nós mesmos para continuar. Quando Bianca ligou de novo um mês depois, ela parecia mais calma. Não feliz, mas composta. Disse que ainda estava procurando. Disse que o mercado estava difícil, mas tinha economias. Estava sendo cuidadosa. Perguntou se eu podia ajudar com mais um pagamento. Só mais um. Eu disse sim. Não me senti manipulada. Não me senti usada. Senti-me necessária. E numa família onde eu sempre tinha sido o plano de fundo, aquele sentimento carregava um poder silencioso. Às vezes ela pedia desculpas antes de pedir. Às vezes não. Às vezes ela falava sobre como era frustrante ficar em casa o dia todo, como se sentia invisível sem o emprego. Eu ouvia. Eu concordava. Mesmo que ela não pudesse me ver, eu dizia que ia melhorar. Eu falava sério. Olhando para trás agora, posso ver com que cuidado ela enquadrava tudo. Como ela sempre me lembrava que isso era temporário. Como ela sempre enfatizava que me pagaria de volta. Como ela sempre voltava a dizer o quão envergonhada se sentia. A vergonha é uma coisa poderosa. Faz as pessoas a protegerem. Fez-me protegê-la. Na época, nada daquilo parecia errado. Parecia estar sob o teto de outra pessoa durante uma tempestade, segurando-o até o tempo passar. Eu acreditava que a tempestade passaria. Essa é a parte que eu quero que eles entendam. Parada ali na mesa de Natal, todos os olhos ainda em mim. Eu não entrei nisso às cegas. Entrei confiando na versão da Bianca em que todos nós acreditávamos. Achei que estava ajudando minha irmã a se levantar. Essa crença me carregou por um tempo. Fez as horas extras parecerem algo nobre, em vez de algo desgastante. Fez cada transferência parecer um remendo temporário, em vez do início de um padrão. E pelos primeiros meses realmente parecia uma ponte. Bianca continuava dizendo que estava perto. Continuava dizendo que as entrevistas estavam acontecendo. Continuava dizendo que odiava pedir. Então o pedido começou a mudar de forma. No começo era apenas o aluguel, e então passou a ser: "Você poderia cobrir a conta de luz este mês também?" Ela disse que tinha que manter as luzes acesas porque estava fazendo entrevistas de casa e não podia arriscar um corte. O jeito que ela disse fez parecer que eu estaria deixando o futuro dela desmoronar se dissesse não. Eu cobri. Disse a mim mesma que era prático. Era apenas eletricidade, não era para sempre. Algumas semanas depois, ela mandou mensagem perguntando se eu podia mandar um pouco a mais para a internet. Disse que a conexão no apartamento era instável e precisava melhorar o plano para se manter competitiva. Ela escreveu como um problema de negócios, como se ainda fosse a gerente de marketing que podia transformar qualquer coisa em estratégia. Eu enviei. Ela respondeu com uma série de mensagens de agradecimento que fizeram meu peito relaxar, como se ainda fôssemos irmãs, como se eu estivesse ajudando. Então veio o cartão de crédito. Ela ligou e a voz dela estava tensa, controlada, como se tentasse impedir que a emoção transbordasse. Disse que tinha uma fatura vencendo e tinha calculado mal. Disse que sujaria o nome dela se não pagasse e não podia se dar ao luxo de ter o nome sujo agora, não com proprietários e empregos. Lembro-me de estar sentada à mesa da cozinha, notebook aberto, contas espalhadas à minha frente e sentir algo mudar.
Ainda não suspeita, mas peso, como se a ponte estivesse ficando mais longa. Perguntei quanto. Ela me disse. Hesitei por um segundo. Apenas um. E ela ouviu. O tom dela afiou imediatamente, ainda quieto, mas mais afiado. Ela disse: Eu sei que você acha que eu deveria ter planejado melhor, mas você não entende como é quando tudo desmorona de uma vez. Disse que já estava humilhada. Disse que não precisava de julgamento da própria irmã. Então, eu paguei. Depois disso, os pedidos vinham com regras, não escritas como um contrato, mas faladas como um aviso. Não conte para a mamãe e para o papai. Ela dizia isso toda vez. Às vezes dizia suavemente, como um apelo. Às vezes dizia como uma ordem. Dizia que a mamãe ficaria doente de preocupação. Dizia que o papai a olharia diferente. Dizia que eles já tinham problemas suficientes. Ela dizia: Eu estou resolvendo, só preciso de tempo. Ela dizia: Vou contar quando tiver boas notícias, não quando estiver me afogando. Sempre havia uma razão que me fazia sentir cruel por questionar. E sempre havia vergonha. Ela se apoiava nessa palavra como se fosse um escudo. Dizia que tinha vergonha de estar desempregada. Dizia que tinha vergonha de precisar de ajuda. Dizia que tinha vergonha de ter trabalhado tanto e ainda ter acabado ali. Ela dizia isso como se esperasse que eu a salvasse disso, não apenas com dinheiro, mas com silêncio. Então, fiquei quieta. Fiquei quieta porque achava que silêncio era bondade. Fiquei quieta porque não queria quebrar a versão da Bianca que meus pais amavam. Fiquei quieta porque, se for honesta, havia uma parte de mim que queria ser aquela em quem ela confiava, aquela em quem ela se apoiava, aquela que importava. Não notei a princípio como esse silêncio começou a me mudar. Apareceu de pequenas formas. Parei de comprar coisinhas que tornavam minhas semanas mais fáceis. Parei de pedir almoço no trabalho, levava marmita. Fazia café em casa e levava numa garrafa térmica que sempre vazava um pouco. Dizia a mim mesma que estava sendo responsável. Dizia a mim mesma que era só por agora. Dizia a mim mesma que podia aguentar. A administração do hospital durante aquele tempo era implacável. Estávamos com falta de pessoal e constantemente nos ajustando a novas políticas. Eu ficava até tarde, pegava tarefas extras, atendia chamadas que não precisava atender. Dizia ao meu chefe que podia lidar com isso. Tornei-me a pessoa que dizia sim antes que qualquer outro pudesse pedir. Quando as pessoas dizem que a família vem em primeiro lugar, nem sempre falam sobre o custo silencioso. A maneira como isso se infiltra no seu corpo, a maneira como faz seus ombros ficarem tensos mesmo quando você está sentada parada. A maneira como seu coração bate mais rápido quando seu telefone acende. Porque poderia ser outro pedido, outra emergência, outra crise que você não criou. Bianca ligava e eu atendia antes do segundo toque. Se eu perdesse uma ligação, ela mandava mensagem: Por favor, me liga quando puder. E as palavras pareciam mais pesadas do que deveriam. Às vezes ela acrescentava: É importante. E minha mente começava a correr. Eu imaginava avisos de despejo, cortes de luz, juros empilhando como tijolos. Eu ligava de volta e me preparava. Metade das vezes era algo que poderia ter esperado, mas ela nunca deixava esperar. Isso era parte da coisa. Se tudo era urgente, então eu nunca tinha espaço para pensar. Tentei uma vez criar espaço. Era final de verão, ainda quente lá fora, o tipo de noite em que o ar gruda em você. Tinha acabado de chegar do trabalho, sapatos fora, cabelo preso, parada na cozinha, olhando para as compras que tinha feito cuidadosamente dentro do orçamento. Bianca ligou e perguntou sobre o próximo pagamento. Não aluguel, disse ela, mas as contas, mais o cartão, mais uma coisa. Disse que precisava renovar algo online, uma assinatura de software. Disse que era necessário para procurar emprego. Respirei fundo e disse algo que vinha praticando da minha cabeça por semanas. Eu disse: Bianca, talvez devêssemos contar para a mamãe e para o papai. Talvez o papai possa te ajudar a fazer um plano. Talvez a mamãe preferisse saber do que ser mantida no escuro. Talvez isso esteja ficando maior do que apenas um intervalo curto.
Houve silêncio do outro lado por um momento. Então a voz dela mudou. Não chorando, não suave, fria. Ela disse: "Você quer me arruinar?" Pisquei como se tivesse ouvido errado. Eu disse: "Não, claro que não. Só acho que eles gostariam de saber." Ela disse: "Você não entende. O papai nunca vai me olhar do mesmo jeito. A mamãe vai tornar isso sobre ela e a ansiedade dela, e eu vou ter que gerenciar isso também." Ela disse: "Você quer me ver decepcionando a família para poder se sentir melhor consigo mesma?" Aquilo me atingiu como um tapa. Era tão injusto que meu primeiro instinto foi rir, mas minha boca permaneceu fechada. Senti meu rosto esquentar. Disse a ela que não era isso que eu queria dizer. Disse que estava preocupada. Disse que não podia continuar fazendo isso para sempre. O tom dela suavizou apenas o suficiente para parecer uma armadilha fechando suavemente. Ela disse: "Eu sabia que você tornaria isso sobre você." Disse: "Sou eu quem está vivendo isso, Renata. Sou eu quem tem que acordar e se sentir um fracasso todos os dias. Você vai para o trabalho e se sente estável. Você não sabe como é ver sua vida desmoronar." Então ela suspirou como se estivesse exausta de mim. Ela disse: "Eu não queria te pedir em primeiro lugar. Você ofereceu. Você disse que ajudaria." Ela disse: "Vou me lembrar disso. Vou me lembrar que quando precisei de você, você me fez implorar." Senti meu estômago torcer. Não porque acreditasse que ela estava certa, mas porque podia ouvir a velha dinâmica voltando ao lugar. Bianca no topo enquadrando a história. Eu embaixo, lutando para provar que não era egoísta. Então, recuei. Disse a ela que sentia muito. Disse que não queria adicionar estresse. Disse que sim, eu enviaria. Ela exalou e disse obrigado, como se estivesse me concedendo perdão. Depois que desliguei, olhei para meu telefone por um longo tempo. Minhas mãos tremiam um pouco. E foi quando percebi algo que me assustou mais do que o dinheiro. Percebi que tinha medo da decepção dela. Medo da raiva dela. Medo de ser escalada como irmã ruim. Isso não é normal. Não quando vocês são duas mulheres adultas. Não quando você está apenas tentando ser honesta. Comecei a notar como Bianca falava sobre segredo como se fosse amor. Como se manter o segredo dela fosse prova de que eu me importava. Ela dizia coisas como: "Você é a única em quem posso confiar." E parecia um elogio. Então ela dizia: "Não conte a ninguém." E parecia uma responsabilidade. Às vezes ela ligava e a voz dela era gentil novamente, quase doce. Perguntava como eu estava, mencionava algo engraçado que viu na internet. Dizia que sentia falta dos velhos tempos. Então, bem quando eu sentia minha guarda baixar, ela deslizava a máscara. "Pode cobrir isso também? Só mais essa. Sabe, eu faria isso por você." Eu queria acreditar nessa última parte. Queria acreditar que ela faria isso por mim. Mas uma pequena parte de mim continuava sussurrando que ela nunca tinha feito. Não realmente. Não quando importava. Bianca era boa em estar presente quando a fazia parecer bem. Ela não era boa em estar presente quando era complicado. Disse a mim mesma que esse pensamento era mesquinho. Empurrei para baixo. Empurrei muito para baixo. Empurrei o ressentimento quando a via postar fotos online sorrindo em algum barzinho, mesmo que a bebida na mão fosse apenas limonada. Empurrei a confusão quando ela falava sobre pedir delivery como se fosse normal, mesmo tendo me dito que estava mal sobrevivendo. Empurrei a pequena ferroada quando ela fazia piadas sobre meus gastos cuidadosos, sobre como eu era sempre tão séria. Ela ria e dizia: "Você se preocupa demais." E eu olhava para minha conta bancária e engolia a verdade. Existe um tipo muito específico de solidão que vem de carregar um segredo que não é seu. Isola você de todos na sala. Você senta em jantares de família e sorri e sabe algo que os outros não sabem. Você vê seus pais rirem e relaxarem e sabe que eles não estariam relaxados se soubessem. Você se torna o guardião de uma realidade que ninguém pediu para você segurar. Eu mantive porque Bianca fez parecer que eu estava protegendo-os os nervos da mamãe, protegendo o orgulho do papai, protegendo a paz do Natal. Do jeito que ela dizia, quase parecia nobre,
mas quanto mais durava, menos nobre parecia. Começou a parecer uma armadilha que apertava toda vez que eu tentava me afastar. Quando o primeiro ano passou, eu não contava mais meses, contava pagamentos. Eu podia te dizer exatamente quando o aluguel dela vencia, quando as contas de luz chegavam, quando a fatura do cartão fechava. Minha vida começou a orbitar o calendário dela. E, durante tudo isso, Bianca continuou vestindo sua confiança como armadura. Mesmo ao telefone, mesmo em lágrimas, ela nunca se permitia parecer fraca demais por muito tempo. Ela sempre voltava para o controle. Sempre me lembrava de que contar a alguém seria traição. Sempre encontrava uma maneira de fazer minha ajuda parecer minha obrigação. Disse a mim mesma que acabaria quando ela encontrasse um emprego. Disse a mim mesma que acabaria quando o mundo se acalmasse. Disse a mim mesma que acabaria porque tinha que acabar. Foi o que disse a mim mesma. E parada ali na mesa de Natal, observando o rosto do papai enquanto ele esperava a minha explicação, percebi quanto tempo eu vinha dizendo isso a mim mesma e quanto da minha vida eu tinha reorganizado em torno da esperança de que minha irmã eventualmente se levantasse sozinha. Respirei fundo novamente e pude sentir a sala inteira prendendo a respiração comigo. Mas antes que eu pudesse explicar o que o dinheiro tinha se tornado, eu tinha que explicar como descobri que ele não estava mais indo para onde eu pensava que estava. Por muito tempo, acreditei que cada real que enviava mantinha um teto sobre a cabeça da Bianca e as luzes acesas no apartamento dela. Eu imaginava comprovante de aluguel, contas de luz, despesas adultas chatas que somavam, mas faziam sentido. Essa imagem é o que me permitiu continuar apertando enviar, mesmo quando meu próprio peito ficava apertado. A primeira rachadura nessa imagem veio silenciosamente, não com uma briga ou uma confissão, mas com uma notificação. Era uma tarde qualquer, no meio de mais um longo dia de trabalho. Eu estava almoçando na minha mesa, rolando a tela do celular do jeito que as pessoas fazem quando precisam de uma pausa mental. Bianca tinha postado algo. Não uma foto dela, nem uma frase motivacional, mas um print de tela. Passou pelos meus olhos por menos de 1 segundo, antes que meu cérebro registrasse o que era. Números, gráficos, linhas verdes e vermelhas subindo e descendo bruscamente. Olhei para aquilo por mais tempo do que pretendia. Ela tinha legendado com algo vago sobre aprender e manter a disciplina. Nada que dissesse explicitamente dinheiro. Nada que alarmasse alguém que não soubesse para o que estava olhando. Mas eu sabia o suficiente para sentir meu estômago embrulhar. Naquela noite, quando ela ligou perguntando sobre a próxima transferência, perguntei a ela sobre isso. Tentei parecer casual. Perguntei o que era aquele gráfico. Ela riu, rápido e desdenhosa. Diz que era apenas investimento. Diz que estava aprendendo algumas coisas sozinha enquanto tinha tempo. Forex, criptomoedas, coisas assim. Diz que era inteligente diversificar. Diz que todo mundo estava fazendo isso. Sua confiança era imediata e treinada. O mesmo tom que ela usava quando falava sobre campanhas e estratégias na época em que ainda tinha emprego. Ela fazia parecer responsável, progressista, quase impressionante. Perguntei se ela estava colocando muito dinheiro nisso. Ela disse que não. Disse que só um pouquinho. Disse que era cuidadosa. Disse que jamais apostaria. Aquela palavra saiu afiada, como um insulto. Não sou burra, disse ela. Sei o que estou fazendo. Eu queria acreditar nela. Eu realmente queria. Mas algo no meu corpo não se acalmou da maneira que costumava acontecer quando ela me tranquilizava. A imagem daqueles gráficos ficou comigo. As quedas bruscas, os picos repentinos. Não parecia investimento lento e cuidadoso. Parecia adrenalina. Eu não insisti naquela noite. Disse a mim mesma que não era meu lugar. Ela já estava defensiva o suficiente sobre dinheiro. Eu não queria adicionar outra camada de tensão. Mas uma vez que o pensamento estava lá, ele não foi embora. Nas semanas seguintes, pequenas coisas começaram a se destacar. Ela mencionava ficar acordada até tarde observando mercados. Ela me mandava mensagens em horários estranhos, excitada ou apática de uma maneira que não combinava com o que estava dizendo. Às vezes ela parecia ligada na tomada, falando rápido, pulando de uma ideia para outra. Outras vezes soava oca, como se estivesse recitando falas que tinha ensaiado. Uma tarde encontrei o Bruno no supermercado.
Bruno era um amigo antigo da família, alguém que nos conhecia desde crianças. Ele trabalhava como consultor financeiro autônomo, o tipo de pessoa que explicava as coisas com calma e nunca tentava impressionar ninguém. Conversamos sobre trabalho e o tempo. E então, sem planejar, mencionei a Bianca, apenas casualmente. Disse que ela estava entre empregos e falava sobre operar no mercado financeiro online. A expressão do Bruno mudou imediatamente. Não alarmada, mas séria. Ele perguntou: que tipo de operação? Quando eu disse Forex e cripto, ele assentiu lentamente. Ele não disse que era um mau ou imprudente. Ele disse algo mais silencioso, algo que grudou em mim. Ele disse que para algumas pessoas começa a parecer menos com investimento e mais com jogo. Ele disse que o problema não são apenas as perdas, é o padrão. Quando alguém perde, sente a necessidade de recuperar. Eles perseguem o prejuízo. Dizem a si mesmos que o próximo movimento consertará tudo. Ele disse que o cérebro responde a ganhos e perdas da mesma maneira que responde a um caça-níquel. Ele disse que o mercado não se importa com o quanto você precisa que ele vire. Dirigi para casa com as palavras dele ecoando na minha cabeça. Naquela noite, quando Bianca ligou, perguntei mais diretamente. Perguntei quanto ela tinha colocado. Ela desconversou. Disse que eu estava pensando demais. Disse que eu soava como papai. Aquilo doeu, porque ela sabia exatamente o que essa comparação faria comigo. Ela sabia que eu não queria parecer controladora. Sabia que eu não queria ser a pessoa dando sermão nela. Ela disse que, na verdade, eram boas notícias. Disse que tinha quase recuperado o que tinha perdido antes. Disse que só precisava de mais um pouco de tempo para acertar. Perdido antes. Essa foi a primeira vez que ela admitiu que houve perdas. Perguntei se o dinheiro que eu estava enviando estava indo para essas contas. Ela pausou. Apenas o tempo suficiente. Ela disse não. Disse não diretamente. Disse que tudo se misturava. Disse que dinheiro era dinheiro e ela estava gerenciando. Disse que eu estava focando na coisa errada. Foi nesse momento que o medo entrou na sala. Não pânico, não raiva, mas medo. Do tipo que se instala no fundo, frio, e faz todo o resto parecer não confiável. Percebi que eu não sabia para onde meu dinheiro estava indo. Percebi que estava confiando em alguém que não conseguia explicar claramente o que estava fazendo com ele. Alguns dias depois, ela ligou com urgência na voz. Disse que houve um movimento ruim. Disse que o mercado estava volátil. Disse que podia consertar, mas apenas se agisse rápido. Disse que precisava de ajuda para cobrir as coisas até virar de novo. Perguntei quanto. Ela me disse. O número fez meu peito apertar. Era mais do que o normal. Não absurdo, mas não pequeno o suficiente para eu não sentir. O suficiente para eu ter que fazer malabarismos de novo. Disse a ela que estava preocupada. Disse que aquilo não parecia mais apenas pagar contas. A reação dela foi imediata. Ela me acusou de não confiar nela. Disse que se eu tivesse ideia de quão perto ela estava de virar o jogo, eu não hesitaria. Disse que este era o último empurrão, o último movimento, a última chance. Disse que se eu não a ajudasse agora, tudo pelo que ela tinha trabalhado desapareceria. Eu podia ouvir a aflição na voz dela, o desespero embrulhado em confiança. Era o mesmo padrão que o Bruno tinha descrito se desenrolando bem na minha frente. Perder, perseguir. Só mais uma vez. Eu disse que precisava pensar. Ela não gostou disso. Disse que pensar era um luxo que ela não tinha. Disse que hesitação era como as pessoas perdiam oportunidades. Disse que eu estava sendo negativa. Disse que pensou que eu acreditava nela. Essa última frase pousou com força. A crença tinha se tornado moeda. Se eu acreditasse nela, eu pagava. Se não, eu era inimiga. Desliguei e sentei no silêncio do meu apartamento. Telefone na mão, coração disparado. Abri meu aplicativo do banco e olhei para os números novamente. Olhei para a poupança que eu vinha construindo lentamente. Olhei para o saldo do cartão de crédito que estava mais alto do que eu gostava. Olhei para o calendário e contei os dias até meu próximo pagamento. Disse a mim mesma que se esse fosse realmente o último empurrão, então ajudá-la mais uma vez realmente acabaria com as coisas. Disse a mim mesma que se eu não ajudasse e ela perdesse tudo, eu nunca me perdoaria.
Disse a mim mesma que família significava estar presente, mesmo quando dava medo. Então, enviei o dinheiro. Depois, não me senti aliviada, senti enjoo. As semanas seguintes foram um borrão de atualizações que não levavam a lugar nenhum. Ela dizia que o mercado era imprevisível, dizia que tinha quase empatado, dizia que as coisas estavam mudando. Ela também dizia que precisava de ajuda com o aluguel de novo. As palavras quase me quebraram. Foi quando a verdade finalmente se assentou no lugar, pesada e inegável. Eu não a estava ajudando a se estabilizar. Eu a estava ajudando a sobreviver às consequências de algo que ela não conseguia parar de fazer. Meu dinheiro não era mais uma ponte, era um amortecedor. Estava impedindo que ela atingisse o fundo do poço. Lembrei-me da voz calma do Bruno, de como ele disse que o cérebro persegue as perdas. Lembrei-me de como Bianca soava quando falava sobre o próximo movimento. A maneira como a voz dela subia com uma esperança que era afiada demais para ser real. Percebi então que a ajuda que eu achava que estava dando estava, na verdade, permitindo que ela continuasse. Não em direção ao emprego, não em direção à estabilidade, mas mais fundo em algo que ela não controlava. Parada ali agora na mesa de Natal, com papai esperando minha explicação e a mamãe segurando a borda do balcão, senti aquela compreensão queimar em mim de novo. Isso não era sobre aluguel ou luz ou um cartão de crédito. Isso era sobre um padrão que tinha engolido minha irmã e me puxado junto com ela. E a pior parte era saber que eu tinha continuado a alimentar isso porque acreditava que a estava salvando. Olhei para o papai e para a mamãe e pela primeira vez entendi que o que eu vinha fazendo não era resgatar a Bianca da queda. Eu estava ajudando a esconder o quanto ela já tinha caído. Engoli em seco e puxei outra respiração firme, sabendo que a próxima parte seria mais difícil de dizer em voz alta. Porque uma vez que percebi que meu dinheiro não estava salvando a Bianca, estava escondendo-a, comecei a procurar respostas do jeito que faço no trabalho. Parei de confiar em sentimentos e comecei a seguir padrões. Comecei a me fazer perguntas que faziam meu estômago torcer. Se ela estava usando meu dinheiro para tapar buracos, quantos buracos existiam? Se ela estava me pedindo para manter segredo, a quem mais ela estava pedindo? Eu não descobri em um momento dramático. Descobri do jeito que as pessoas geralmente descobrem segredos de família, em pedaços, através de pequenos deslizes e dicas acidentais. Começou com um telefonema da minha tia Célia. Ela é irmã da mamãe, prática, sem rodeios, o tipo de mulher que sempre tem lenços na bolsa e nunca deixa ninguém sair da casa dela com fome. Ela me ligou uma tarde e perguntou como eu estava. A voz dela tinha aquela suavidade cuidadosa que as pessoas usam quando querem dizer algo, mas não querem piorar a situação. Disse a ela que estava bem. Essa era a minha resposta automática. Bem significava que eu ainda estava de pé. Ela pausou e então perguntou, quase casualmente, se a Bianca estava bem. Eu disse que ela estava entre empregos e tentando se resolver. Tia Célia fez um pequeno som, como se estivesse pesando as palavras. Então ela disse, a Bianca me pediu dinheiro no mês passado, só um pouco. Disse que era para aluguel. Ela me pediu para não comentar com ninguém porque não queria que seus pais se preocupassem. Meu corpo inteiro gelou. Não porque Bianca tivesse pedido ajuda, mas porque ela tinha repetido a mesma fala, o mesmo roteiro, o mesmo pedido de silêncio. Tentei manter a voz firme. Perguntei a tia Célia quanto. Ela me disse, e não era uma quantia enorme, mas era suficiente para importar. O suficiente para significar que aquilo não era um favor único. O suficiente para significar que Bianca estava tecendo uma teia. Perguntei a tia Célia se ela tinha contado a mais alguém. Ela disse que não. Disse que se sentiu desconfortável, mas Bianca parecia tão envergonhada, tão desesperada. Disse que não queria causar drama. Disse que imaginou que Bianca contaria aos pais quando as coisas melhorassem. Tia Célia disse que não queria tirar essa escolha dela. Agradeci a ela por me contar. Minha voz parecia distante aos meus próprios ouvidos. Quando desliguei, sentei na beira do sofá e encarei a parede por um longo tempo. Aquele foi o momento em que entendi que meu silêncio não estava protegendo a Bianca. Estava protegendo o que quer que a Bianca estivesse fazendo. Depois disso, comecei a notar tudo. Um primo mencionou que Bianca andava estressada e tinha perguntado sobre empréstimos de curto prazo.
Um tio fez uma piada sobre como todo mundo precisava de um resgate hoje em dia, e eu ri como se fosse engraçado, embora minhas mãos estivessem suando. Mamãe me disse, de passagem, que Bianca estava ligando com mais frequência, parecendo cansada. Mamãe disse que estava preocupada, mas Bianca sempre insistia que estava bem. Bem. Aquela palavra de novo. Liguei para Bianca e perguntei diretamente se ela tinha pegado o dinheiro emprestado da tia Célia. Ela não negou. Nem pareceu surpresa para eu saber. Ela pareceu irritada, como se eu tivesse violado algum acordo. Disse que sim, mas que não era grande coisa. Disse que a tia Célia ofereceu. Disse que era apenas temporário. Disse que eu não devia ficar ligando por aí sobre isso como uma espécie de detetive. Eu disse a ela que não estava ligando por aí. Disse que a tia Célia me ligou porque se sentiu desconfortável. Bianca retrucou que a tia Célia era dramática. Disse que as pessoas sempre exageravam quando o dinheiro estava envolvido. Disse que eu estava fazendo ela se sentir pior quando já estava lutando. Então ela baixou a voz e disse as palavras que sempre dizia, as que apertavam minha garganta como uma corda. Não conte para a mamãe e para o papai. Por favor, estou te implorando. Perguntei por que ela estava me implorando quando deveria estar falando com eles. Ela disse que era porque eles não entenderiam. Disse que o papai a julgaria. Disse que a mamãe ficaria doente de preocupação. Disse que podia lidar com isso se todos apenas ficassem fora disso. Ficar fora disso, como se não tivesse nada a ver comigo. Como se eu não estivesse carregando aquilo por anos. Naquele ponto, disse a ela que precisava de honestidade se fosse continuar ajudando. Ela concordou, por cerca de uma semana. Então outra coisa aconteceu. Algo que fez minha pele arrepiar com um tipo de pavor que eu nunca tinha sentido antes. Era um domingo à tarde, quando dirigi até a casa da mamãe e do papai para ajudar o papai com algo na garagem. Papai gosta de fazer as coisas sozinho, mas também é o tipo de homem que finge que não precisa de ajuda até precisar. Ele tinha me mandado mensagem naquela manhã, simples e direta. Passe aqui se tiver tempo. Preciso de um segundo par de mãos. Quando cheguei, papai estava na garagem, cercado por ferramentas e caixas de decoração de Natal. O rádio tocava baixinho e ele estava com as mangas da camisa enroladas. Mamãe estava lá dentro fazendo sopa. O tipo de sopa que sempre tem gosto de segurança. Ajudei o papai a mover uma caixa pesada e então ele limpou as mãos num pano e me perguntou como estava o trabalho. Eu disse que estava corrido. Ele assentiu, como se esperasse isso. Então ele disse algo que me paralisou. Ele disse: a Bianca me perguntou sobre minha conta de aposentadoria semana passada. Meu estômago despencou tão rápido que eu senti tontura. Tentei parecer casual, como se não fosse nada. Perguntei o que ela queria saber. Papai franziu a testa. Disse que ela estava fazendo perguntas sobre multas e saques. Disse que ela falava rápido, como se tivesse muita coisa na cabeça. Papai disse que falou para ela não mexer em dinheiro de aposentadoria a menos que fosse uma emergência. Papai disse que ela disse que era uma emergência, mas não explicou. Ouvi o sangue correndo nos meus ouvidos. Forcei-me a respirar. Perguntei ao papai se ele tinha dado algum dinheiro a ela. Papai hesitou. Aquela hesitação me disse tudo antes que ele dissesse uma palavra. Ele desviou o olhar levemente para as prateleiras. Então admitiu que a tinha ajudado. Não muito, disse ele rapidamente, só um pouco. Disse que ela prometeu que pagaria de volta quando se reerguesse. Disse que ela pediu para ele não comentar com a mamãe porque a mamãe ficaria preocupada. Senti meus joelhos fraquejarem. Segurei a borda da bancada de ferramentas para me firmar. Pai, eu disse, e minha voz soou estranha, tensa, como se viesse de outra pessoa. Há quanto tempo isso está acontecendo? Papai franziu a testa novamente. Disse que era recente. Disse que ela pediu uma vez alguns meses atrás e depois de novo mais recentemente. Papai disse que achava que estava apenas ajudando a passar por uma fase difícil. Disse que não achava que era uma situação grande. Eu mal conseguia ouvi-lo sobre meus próprios pensamentos, porque era uma situação grande. Era maior do que eu tinha me permitido nomear. Se a Bianca tinha chegado ao dinheiro da aposentadoria do papai, significava que ela estava desesperada, de uma maneira que assustava até ela mesma. Também significava que ela estava disposta a quebrar limites que não deveriam ser cruzados. O dinheiro da aposentadoria deles não é um empréstimo casual.
não é um concerto rápido. É o futuro que o papai passou décadas construindo, com escolhas cuidadosas e madrugadas, e dizendo não para coisas que queria porque acreditava em segurança. Perguntei ao papai quanto. Ele me disse e era suficiente para minha garganta apertar. O suficiente para eu saber que não era só um pouco. Papai observou meu rosto e a expressão dele mudou. Ele disse: "Espere, por que você está me olhando assim?" Ele disse: "Renata, você sabe de alguma coisa?" Eu queria contar a ele mesmo. Queria despejar tudo e deixar a verdade tomar sua própria forma. Mas a mamãe entrou na garagem naquele momento com uma bandeja de tigelas, sorrindo, perguntando se estávamos com fome. O sorriso dela desapareceu quando viu meu rosto. Ela perguntou o que estava errado. Papai não disse nada a princípio. Ele apenas olhou entre nós e eu pude ver o instinto nele de manter a paz. O instinto de adiar o conflito para mais tarde. O instinto que provavelmente tinha permitido que a Bianca operasse por tanto tempo. Eu menti. Não totalmente, mas o suficiente. Disse à mamãe que estava apenas cansada. Disse que havia muita coisa acontecendo no trabalho. Disse que estava bem. Lá estava aquela palavra de novo. Bem. Como um cobertor jogado sobre algo em chamas. Naquela noite, depois de ir para casa, sentei à mesa da minha cozinha com o notebook aberto e o telefone na mão. Encarei o registro de chamadas. Encarei o nome da Bianca. Não liguei para ela imediatamente. Eu precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Precisava ter certeza de que não estava reagindo ao medo. Então comecei a reunir fatos. Abri meus extratos bancários e voltei mês a mês. Fiz uma lista de cada transferência. Anotei datas. Anotei os valores. Comparei com as mensagens da Bianca nos dias em que ela ligava chorando e nos dias em que agia como se não fosse nada demais. Destaquei padrões. Circulei palavras que ela usava repetidamente. Temporário. Só desta vez. Não conte para a mamãe e para o papai. Fiz a mesma coisa que as pessoas fazem quando estão tentando provar a si mesmas que o que viveram é real. Coletei evidências não para um tribunal, não para vingança, para a sanidade. Uma vez que vi no papel, não pude desver. Não era uma fase difícil, era um sistema. Bianca pegava emprestado de uma pessoa para cobrir o que devia a outra. Ela puxava de mim, depois da tia Célia, depois do papai, e então me ligava de novo. Ela mantinha cada pessoa separada, cada segredo isolado, para que ninguém pudesse ver a imagem completa. E percebi algo que me fez sentir aliviada e enjoada ao mesmo tempo. Eu não era a única, mas eu era aquela em quem ela se apoiava há mais tempo, a mais profunda, a que ela usava como fundação enquanto mantinha sua imagem polida para todos os outros. Essa percepção não me fez sentir melhor. Fez-me sentir em carne viva, porque significava que todas aquelas noites em que pensei estar salvando minha irmã, ela estava construindo uma escada com meu dinheiro para subir de volta ao seu pedestal. Significava que ela podia sentar numa mesa de Natal anos depois e me chamar de inútil sem piscar, porque tinha treinado a si mesma para acreditar na própria história. Na próxima vez que Bianca me pediu dinheiro, não atendi imediatamente. Deixei o telefone tocar. Observei a tela acender e senti algo novo surgir em mim. Não culpa, não pânico, raiva, silenciosa e limpa. Quando finalmente liguei de volta, fiz uma pergunta. Perguntei a ela de quantas pessoas ela tinha pegado emprestado. Ela ficou quieta. Então ela riu. Aquele riso fino que ela usa quando se sente encurralada. Ela disse: "Por que você está perguntando isso?" Disse: "Você está agindo como se eu fosse uma criminosa." Eu disse a ela que sabia sobre a tia Célia. Disse a ela que sabia sobre o papai. A voz dela estalou, afiada. Ela disse: "Você não tinha o direito de falar com o papai." Disse que eu estava tentando colocá-los contra ela. Disse que eu estava com inveja. Disse que eu sempre odiei o fato de ela ser aquela de quem eles se orgulhavam. Minhas mãos tremiam, mas minha voz permaneceu firme. Disse a ela que isso não era sobre orgulho. Disse que isso era sobre a verdade. Ela disse a coisa que sempre dizia quando estava perdendo o controle. Disse: "Não conte para a mamãe. Não conte para o papai. Você vai estragar tudo." E aquele foi o momento em que entendi exatamente o que tudo significava para ela.
Tudo não era nossa família. Tudo era a imagem dela. Depois daquela ligação, abri uma pasta no meu computador e dei o nome do que era. Comecei a salvar capturas de tela. Comecei a salvar extratos bancários. Comecei a escrever uma linha do tempo em linguagem simples. Mês a mês, pagamento a pagamento, pedido a pedido. Não fiz isso porque queria puni-la. Fiz isso porque sentia que estava escorregando para aquela velha névoa onde eu questionava minha própria realidade. Fiz isso porque sabia que se não ancorasse a verdade em algum lugar sólido, Bianca reescreveria e eu acabaria pedindo desculpas por algo que ela tinha feito. Então, parada na mesa de Natal agora, com papai ainda me encarando e a mamãe congelada perto do balcão, eu sabia que não estava apenas segurando minha própria história nas mãos. Eu estava segurando o primeiro mapa claro de quão longe minha irmã tinha ido. E quantas pessoas ela tinha puxado para baixo com ela. Engoli em seco novamente, depois olhei para o papai e assenti uma vez, como se estivesse concordando comigo mesma. Tenho os comprovantes, eu disse calmamente, e posso mostrar tudo a vocês. Mas a verdade é que a decisão de parar não começou naquela mesa de Natal. Começou semanas antes, num dia de semana comum que quase me custou meu emprego. Eu estava funcionando no piloto automático há meses, dormindo pouco, acordando já cansada, checando meu telefone logo de manhã, não para ver mensagens de amigos ou notícias, mas para ver se a Bianca tinha mandado algo. Meu corpo tinha aprendido a se preparar antes mesmo que minha mente acompanhasse. O trabalho não tinha desacelerado, pelo contrário, exigia mais de mim. Novos procedimentos, reuniões constantes, prazos empilhados uns sobre os outros. Eu costumava me orgulhar de ser estável, confiável, a pessoa com quem as pessoas podiam contar. Em algum lugar ao longo do caminho, essa estabilidade começou a rachar. O primeiro sinal veio durante uma reunião de equipe. Eu deveria apresentar um resumo no qual havia trabalhado por semanas. Fiquei lá encarando a tela e por alguns segundos minha mente ficou completamente em branco. Não nervosa, vazia. Mais tarde naquele dia, minha gerente me pediu para ir à sala dela. Ela fechou a porta gentilmente e perguntou se estava tudo bem. Disse que eu parecia distraído ultimamente. Disse que valorizava meu trabalho, mas precisava de mim presente. Assenti e disse, sim, claro, só estou cansada. Disse que as coisas estavam agitadas em casa. Ela me olhou por um longo momento, depois disse algo que me assustou mais do que qualquer briga com a Bianca. Ela disse, não quero te perder, mas preciso que você se cuide. Cuide de si mesma. Quase ri. Eu nem sabia mais o que isso significava. Naquela noite, Bianca ligou. Vi o nome dela acendendo meu telefone enquanto estava sentada no sofá, ainda de sapatos, olhando para o nada. Por um segundo, considerei não atender. Considerei deixar cair na caixa postal. Não deixei. O hábito é uma coisa poderosa. A voz dela não estava em pânico dessa vez. Era plana, profissional. Ela me disse que precisava de dinheiro de novo. Não perguntou como eu estava, não pediu desculpas. Ela me disse o valor e o prazo, como se estivesse lendo uma lista. Senti algo dentro de mim endurecer. Perguntei para que era. Ela suspirou, irritada. Disse, por que importa? Disse, dinheiro é dinheiro. Disse, você está pensando demais de novo. Eu disse a ela que estava com dificuldades. Disse que meu emprego estava em risco. Disse que não podia continuar fazendo isso. Houve uma pausa. Então ela disse a frase que finalmente quebrou qualquer lealdade que me restava. Ela disse, bem, eu imaginei que você daria um jeito. Você sempre dá. Não havia gratidão na voz dela, nem vergonha. Apenas expectativa. Aquela frase pesou mais do que todas as chantagens emocionais combinadas, porque revelou algo que eu me recusava a ver. Ela não tinha medo de perder minha ajuda. Ela tinha certeza de que não perderia. Eu disse a ela que não podia enviar nada agora. Ela riu. Não um riso nervoso, um riso afiado. Disse, não seja dramática. Disse, você tem um emprego, você vai ficar bem. Disse, eu preciso disso mais do que você. Eu podia ouvir meu próprio coração nos ouvidos. Disse a ela que precisava de tempo para pensar. Ela retrucou que pensar não era uma opção. Disse que se eu não enviasse, as coisas ficariam ruins. Disse que eu me arrependeria. Algo em mim ficou muito quieto. Percebi que tive medo da raiva dela por tanto tempo que nunca parei para me perguntar por quê.
Medo de quê exatamente? Da decepção dela? Das palavras dela? Do afastamento dela? Nenhuma dessas coisas poderia realmente me ferir, a menos que eu deixasse. Encerrei a chamada. Não com uma briga, não com um discurso. Simplesmente disse que não podia mais fazer isso e desliguei. Minhas mãos tremiam, mas meu peito parecia mais leve do que em anos. Ela mandou mensagem imediatamente, depois de novo e de novo. As mensagens mudavam rapidamente. Primeiro confusão, depois acusação, depois culpa. Ela disse que não podia acreditar que eu faria isso com ela. Disse que eu a estava abandonando. Disse que se lembraria disso. Eu não respondi. Naquela noite, dormi por quase 8 horas seguidas pela primeira vez em meses. Quando acordei, o mundo parecia mais silencioso. Os dias seguintes foram horríveis e esclarecedores ao mesmo tempo. Bianca tentou todos os ângulos. Ela ligou, mandou mensagem, enviou textos longos sobre traição e curtos sobre emergências. Ela alternava entre frieza e súplica. Quando eu não respondia, ela escalava. Mencionava a mamãe e o papai. Dizia que eles ficariam decepcionados comigo se soubessem. Dizia que eu era egoísta. Dizia que eu tinha mudado. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu tinha mudado. Parei de checar meu telefone a cada 5 minutos. Comecei a focar no trabalho novamente. Fiz 1 hora de almoço completa e comi de verdade. Fui para casa na hora certa. Senti a névoa na minha cabeça começar a se dissipar lentamente. Mas com alívio veio o medo. Não da Bianca, mas do que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona, porque eu sabia que viria. Segredos assim nunca ficam enterrados. Eles apodrecem. Eles vazam. Foi quando comecei a me preparar. Não para me vingar, não para expô-la publicamente. Para proteção. Organizei tudo. Extratos bancários, mensagens, datas, valores. Escrevi uma linha do tempo que mostrava como aquilo tinha crescido de 1 mês de aluguel para anos de sustento. Incluí notas sobre os pedidos de segredo dela. Incluí capturas de tela de mensagens onde ela enquadrava minha ajuda como uma obrigação. Não fiz isso com raiva. Fiz com clareza. Disse a mim mesma que se alguém um dia me perguntasse por que parei, eu não teria que procurar palavras. Eu não teria que confiar numa memória que poderia ser distorcida. Eu teria a verdade, simples e sem enfeites. À medida que o Natal se aproximava, a tensão aumentava. Bianca parou de me ligar diretamente e começou a agir normalmente no grupo da família. Mandava mensagens alegres, fazia piadas, postava fotos online que faziam parecer que ela estava muito bem. Eu sabia o que isso significava. Ela estava reforçando sua imagem, adiantando-se a história. Quando a mamãe ligou para confirmar os planos para o jantar de Natal, senti um nó se formar no estômago. Eu sabia que não poderia continuar fingindo. Também sabia que não poderia forçar a verdade numa conversa privada, onde Bianca poderia reescrevê-la depois. Não planejei um confronto. Não ensaiei discursos. Apenas sabia que quando estivéssemos todos na mesma sala, algo cederia. Dirigindo para a casa da mamãe e do papai naquela noite, com o bolo feito à mão no banco do passageiro e a pasta de documentos na minha bolsa, senti-me estranhamente calma, como alguém que já cruzou a linha mais difícil. Eu não sabia exatamente o que aconteceria, mas sabia disto. O jantar de Natal seria o momento em que tudo o que Bianca construiu no silêncio finalmente encontraria a luz. E uma vez que encontrasse, não haveria volta. A luz já estava lá, quente e brilhante na sala de jantar dos meus pais, refletindo na mesa de madeira polida e na travessa de cristal que a mamãe só tirava nos feriados. Fazia toda a cena parecer bonita demais para o que estava acontecendo. A árvore piscando no canto, velas no aparador, pratos alinhados como um cartão postal e, no meio disso, o papai de pé com a cadeira empurrada para trás, mamãe congelada perto do balcão e o rosto dela virado para mim como se eu fosse quem tivesse quebrado algo sagrado. A voz do papai ainda estava pairando no ar. O quê? Contas? Por quê? Bianca estava sentada muito quieta, mãos cruzadas muito perfeitamente no colo, como se pudesse se manter inteira à força. Seus olhos estavam fixos em mim, afiados e avisando. Mas eu não desviei o olhar. Eu tinha vivido muito tempo sob aquele olhar. Estiquei a mão para minha bolsa lentamente.
Eu não queria me mover rápido. Não queria que ninguém pensasse que aquilo era uma cena ou que eu estava gostando. Tirei uma pasta simples, daquelas que se compra em papelaria, e coloquei na mesa na frente do papai. O som dela pousando foi pequeno, mas naquela sala pareceu alto. Papai olhou para ela como se pudesse mordê-lo. A mão da mamãe pressionou contra o balcão. A boca da tia Célia se abriu levemente, como se quisesse falar, mas não encontrasse uma maneira segura de entrar. Meu tio se mexeu na cadeira. O garfo de alguém tilintou contra um prato, esquecido. Mantive minha voz calma de propósito, não fria, apenas firme. Aprendi da maneira difícil que, se você soa emocional, as pessoas ouvem emoções em vez de fatos. Eu disse que começou na primavera de 2020, quando Bianca perdeu o emprego e não contou a eles. Diz que ela me ligou e pediu ajuda, apenas temporária. E ela me pediu para não contar à mamãe e ao papai porque estava envergonhada e não queria que ninguém se preocupasse. Mamãe fez um pequeno som, como se fosse interromper, mas se conteve. Continuei. Disse que ajudei porque acreditava nela. Disse que começou com aluguel, depois luz, depois internet, depois cartões de crédito. Disse que os pedidos não pararam quando o mês passou. Eles se tornaram um hábito. O rosto do papai ficou tenso. Ele não piscou. Seu Carlos não é um homem que chora facilmente, mas ele tem um olhar que aparece quando algo o atinge no lugar mais profundo. É o olhar de um homem percebendo que as regras pelas quais viveu não se aplicam à sala em que está. Bianca deu uma risada curta, tentando cortar minhas palavras. Ela disse, "Isso é ridículo." Disse, "Eu estou exagerando." Disse, "É Natal." Disse, "Ela está fazendo tempestade em copo d'água." Eu não discuti com ela. Não troquei insultos. Não levantei a voz. Simplesmente deslizei a pasta em direção ao papai e disse para ele olhar. Papai hesitou por um segundo, como se esperasse que aquilo desaparecesse se ele não tocasse. Então ele abriu. Dentro estavam extratos impressos, transferências destacadas, páginas rotuladas com datas e uma linha do tempo simples que eu tinha digitado em linguagem clara. Eu não tinha decorado, não tinha adicionado palavras dramáticas, apenas os fatos, mês a mês, pedido a pedido, valor a valor, nota sobre o que ela disse a cada vez, nota sobre a condição que sempre vinha junto. Não conte para a mamãe e para o papai. As mãos do papai tremiam levemente enquanto ele segurava a primeira página. Ele leu devagar. A sala permaneceu em silêncio, exceto pelo zumbido fraco do ar-condicionado e o som distante de música de Natal vindo da sala de estar. Mamãe se inclinou para a frente, os olhos escaneando as páginas do lugar dela perto do balcão. Ela não tocou em nada ainda, mas o rosto dela mudou conforme reconhecia o padrão. Dá para saber quando a mamãe está fazendo contas de cabeça. Os lábios se apertam e os olhos se estreitam. Ela estava contando. Tia Célia levantou-se sem falar e chegou mais perto da mesa, como se seu corpo precisasse ver o que seus ouvidos estavam ouvindo. Ela olhou para as linhas destacadas e depois para Bianca, e algo na expressão dela endureceu. Papai olhou para mim. A voz dele estava mais baixa agora. Perguntou quanto tempo. Disse a ele que continuou por anos. Não usei um número. Não precisava. As páginas já diziam. Os olhos do papai dispararam para Bianca. Perguntou se era verdade. As bochechas de Bianca coraram. Ela ergueu o queixo e tentou parecer ofendida. Disse, "Pessoas se ajudam." Disse, "Eu ofereci." Disse, "Ela está se fazendo de vítima porque a vida dela é chata e ela precisa de atenção." Mamãe deu um passo à frente, então, finalmente saindo do balcão. A voz da mamãe estava trêmula, mas afiada. Perguntou a Bianca se ela perdeu o emprego. Perguntou por que não contou a ela. Perguntou por que a deixou acreditar que tudo estava bem. Bianca revirou os olhos, disse, "Eu não queria te estressar, mãe. Você se preocupa demais. Você teria piorado as coisas." Mamãe estremeceu como se tivesse levado um tapa. Foi um estremecimento pequeno, mas eu vi. Mamãe odeia quando dizem que ela é o problema. Ela odeia porque teme que possa ser verdade. Papai segurou uma página e franziu a testa. Apontou para uma linha e perguntou o que era aquilo. Perguntou sobre um pagamento rotulado como fatura de cartão de crédito de emergência.
Disse que achava que o trabalho da Bianca cobria isso. Disse que achava que ela tinha economias. Os olhos de Bianca dispararam. Disse: eu tinha economias. Disse: eu estava apenas tentando ser cuidadosa. Disse: as coisas eram complicadas. Papai virou outra página. O maxilar dele apertou. Perguntou-me por que ele não sabia. Aquela pergunta me perfurou, mesmo eu esperando por ela. Disse a verdade. Disse que Bianca me implorou para manter segredo. Disse que ela disse que estava envergonhada. Disse que ela disse que a mamãe entraria em pânico. Disse que ela disse que o papai a julgaria. Disse que ela disse que estragaria tudo. Papai encarou Bianca como se a estivesse vendo pela primeira vez. Bianca tentou sorrir de novo, mas parecia errado no rosto dela. Ela disse: eu disse essas coisas porque estava estressada. Renata leva tudo para o lado pessoal. Ela sempre levou. Eu não reagi. Simplesmente me virei para a tia Célia e perguntei em voz gentil se a Bianca tinha pegado emprestado dela. Tia Célia não hesitou. Disse sim. Disse que Bianca ligou chorando e disse que estava envergonhada e pediu para não comentar com ninguém. Disse que achou que fosse uma coisa única. A cabeça de Bianca virou para ela bruscamente. Os olhos se arregalaram como se não pudesse acreditar que Célia falaria. Disse: como você pôde? Disse: eu te disse para não falar. A voz da tia Célia permaneceu calma, mas o rosto estava fechado. Ela disse: eu não contei a ninguém porque estava tentando te respeitar. Eu não sabia que você estava fazendo isso com várias pessoas. Eu não sabia que você estava usando a mesma história com todos nós. O murmúrio percorreu a sala, baixo e inquieto. Uma das minhas primas, da idade da Bianca, se mexeu e perguntou baixinho se era por isso que Bianca tinha mandado mensagem no ano passado. Disse que Bianca perguntou se podia pegar dinheiro emprestado e prometeu que seria pago logo. Disse que não emprestou, mas lembrava da mensagem porque parecia estranha. Outro primo limpou a garganta e admitiu que Bianca tinha pedido a ele também. Disse que mandou um pouco porque achou que era temporário. Disse que ela pediu para ele não dizer nada porque não queria parecer uma bagunça. As palavras continuaram saindo em pedaços, como um quebra-cabeça se montando no ar. Cada pessoa percebendo que não era única. Cada pessoa percebendo que o segredo não era para proteger a família. Era para impedir que comparássemos anotações. A mão da mamãe foi à boca. Ela olhava de rosto em rosto como se estivesse vendo o chão desaparecer. Papai baixou o olhar para os papéis novamente, escaneando mais rápido agora, como se sua mente finalmente permitisse que ele visse o que seu coração não queria aceitar. A voz de Bianca subiu. Ela disse: vocês estão todos se unindo contra mim. Disse: vocês não entendem como é perder tudo. Disse: vocês acham que são tão perfeitos. Ninguém respondeu imediatamente. O silêncio fez isso por nós. Era o tipo de silêncio que diz: você esgotou a paciência desta sala. Papai virou outra página. A mão dele parou. Ele congelou. Eu vi antes de ele falar. Os olhos dele travaram numa seção que eu vinha evitando, até na minha própria mente. Uma nota sobre uma conversa na garagem. Um saque sozinho. Dinheiro que não deveria ser tocado. A voz do papai estava baixa e estranha, como se doesse forçar as palavras para fora. Ele perguntou sobre o dinheiro da aposentadoria. A cabeça da mamãe ergueu-se bruscamente. Ela olhou para o papai confusa. Perguntou o que ele queria dizer. Disse: que dinheiro de aposentadoria? Papai não olhou para ela a princípio. Continuou encarando a Bianca. Perguntou a Bianca se ela tinha tirado dinheiro da aposentadoria deles. O rosto de Bianca ficou pálido por um segundo. Então ela se recuperou rápido. Disse que tirado é uma palavra forte. Disse que o papai ofereceu. Disse que era apenas um empréstimo. Disse que ia pagar de volta. Os olhos da mamãe se arregalaram. Mamãe chegou mais perto da mesa tão rápido que a cadeira raspou. Perguntou ao papai se era verdade. Perguntou se ele tinha dado dinheiro da aposentadoria para Bianca. A boca do papai se apertou. Ele não gostava de admitir que tinha sido enganado. Seu Carlos odeia parecer descuidado, mas ele assentiu. A mão da mamãe voou para o peito. Os olhos encheram imediatamente. Não lágrimas dramáticas, mas do tipo que aparecem quando algo profundamente guardado é ameaçado. A aposentadoria não era apenas dinheiro para a mamãe. Era segurança. Era o futuro.
Era a promessa de que, depois de todos os anos trabalhando e economizando e orçando, eles não seriam um fardo. A voz da mamãe falhou. Perguntou a Bianca como ela pôde fazer isso. Perguntou como pôde pegar o futuro deles e apostar com ele. Bianca estremeceu com a palavra apostar. Ela disse: "Eu não apostei, eu estava investindo. Eu estava tentando consertar as coisas, estava tentando voltar aos trilhos." Os olhos do papai se estreitaram. Perguntou o que ela queria dizer com investindo. Os lábios de Bianca se apertaram. Ela olhou para mim como se quisesse que eu ficasse quieta, como se ainda estivéssemos naquele velho acordo, como se eu ainda fosse sua guardiã. Eu não desviei o olhar. Eu disse que ela estava operando Forex e criptomoedas. Disse que ela me falou que podia recuperar. Disse que ela continuava dizendo que era o último empurrão. A sala ficou tão imóvel que eu podia ouvir o leve estalo das luzes quentes. O rosto da mamãe se contorceu em dor e descrença. Ela sussurrou para Bianca: "Por favor, me diga que você não fez isso." Os olhos de Bianca brilharam de raiva. Ela disse: "Você está me fazendo parecer uma viciada. Estão todos agindo como se eu fosse má. Eu estava desesperada." A voz do papai endureceu. Perguntou quanto ela perdeu. Bianca não respondeu. Papai perguntou de novo, mais alto dessa vez. Exigiu um número. A boca de Bianca abriu, fechou. A garganta dela se moveu enquanto ela engolia. Ela ainda não respondeu. Aquele silêncio era uma resposta por si só. As pernas da mamãe pareceram ceder um pouco. Ela agarrou o encosto de uma cadeira para se firmar. Dei um passo em direção a ela instintivamente, mas ela balançou a cabeça como se precisasse de espaço. O rosto da mamãe estava molhado agora, lágrimas escorrendo sem que ela percebesse. Os ombros do papai caíram, depois se endireitaram novamente. Ele é um homem que reage à dor tentando resolver problemas, mas não havia nada para resolver naquele momento. Havia apenas uma verdade que já tinha acontecido. Ele virou a pasta para mim e perguntou se eu tinha mais. Assente. Disse que tinha extratos bancários e mensagens. Disse que tinha uma linha do tempo. Disse que não estava compartilhando para envergonhar ninguém. Disse que trouxe porque não podia mais carregar aquilo sozinha e não podia deixar a Bianca reescrever a história depois. Bianca levantou-se de repente, derrubando a cadeira para trás. Ela gritou que eu estava fazendo aquilo de propósito. Gritou que eu queria arruiná-la na frente de todos. Gritou que eu estava com inveja. A voz dela tremeu no final, e aquela foi a primeira rachadura que pareceu real. Não a raiva ensaiada dela, não o sarcasmo. Medo. Tia Célia falou novamente, calma e firme. Ela disse: "Isso não é inveja. Isso tem consequências." Bianca apontou para ela, trêmula. Disse: "Você não tem o direito de falar. Você não sabe como é estar sob pressão." Meu tio finalmente falou, a voz baixa e decepcionada. Ele disse: "Bianca, você me pediu dinheiro também. Você prometeu que estava apenas tentando cobrir contas. Prometeu que me pagaria de volta." Bianca olhou ao redor da mesa, procurando um aliado. Tia Célia não encontrou o olhar dela. Meus primos encaravam os pratos. Meu tio suspirou e balançou a cabeça. Ninguém interveio. Aquele foi o momento em que Bianca percebeu que não haveria resgate. Papai estendeu a mão, não para nos silenciar, mas para impedir Bianca de continuar girando. Disse a ela para se sentar. Disse que não tinha terminado. Bianca hesitou, depois sentou, mas sua postura estava rígida. As mãos abriam e fechavam no colo. Papai olhou para os papéis de novo, depois para mim. A voz dele suavizou um pouco, não em aprovação, mas em arrependimento. Ele me perguntou: "Por que você não me contou antes?" Aquela pergunta ardeu de um jeito diferente agora, porque eu via que ele falava sério. Ele não estava me acusando. Estava acusando a si mesmo. Estava imaginando todos os momentos em que elogiou a Bianca. Todas as vezes em que tomou a confiança dela como prova de que ela estava bem. Respondi honestamente. Disse: "Porque ela me disse para não contar. Porque achei que estava protegendo vocês. Porque eu também estava envergonhada. Eu não queria ser o motivo da família desmoronar." Mamãe soltou um pequeno soluço e por um segundo achei que ela fosse desabar. Então ela se endireitou e o rosto dela mudou.
Os olhos focaram na Bianca com uma firmeza que eu não via nela há anos. Mamãe fez uma pergunta simples a Bianca. Perguntou por que ela chamou Renata de inútil quando estava vivendo às custas dela. A boca de Bianca se apertou. Disse: "Eu não quis dizer daquele jeito. Foi uma piada." Mamãe balançou a cabeça devagar. Disse: "Isso não é uma piada. Isso é crueldade." Bianca olhou para o papai então, procurando resgate, procurando uma suavização. O velho roteiro onde papai tenta acalmar as coisas e seguir em frente. Papai não a resgatou. Papai parecia exausto, mais velho do que parecia no começo do jantar. Papai disse que precisava entender a extensão total. Perguntou a Bianca se havia mais alguma coisa. Mais empréstimos, mais pessoas, mais contas. Os olhos de Bianca caíram para a mesa. Pela primeira vez, ela não revidou. Não jogou outro insulto. Não atuou. Simplesmente encarou a madeira como se ela pudesse lhe dar uma resposta. Foi quando eu percebi outra coisa. Bianca não estava mais no controle. Nem da sala, nem da história, nem da maneira como as pessoas a viam. O silêncio que se seguiu foi pesado e final. Não dramático, não cinematográfico, apenas real. O tipo de silêncio onde todos estão pensando a mesma coisa, mas ninguém quer ser o único a dizer. Os ombros de Bianca afundaram levemente, como se o peso de fingir fosse finalmente demais para sustentar. A mão do papai permaneceu na pasta. As lágrimas da mamãe continuavam escorrendo, quietas e constantes. Os braços da tia Célia cruzados sobre o peito. Meus primos encaravam os pratos. Ninguém comia, ninguém pegava o molho. O jantar de Natal inteiro ficou intocado, como uma cena que tinha perdido o propósito. E naquela quietude, Bianca não era mais a pessoa com a blusa perfeita e a risada confiante. Ela era apenas uma mulher que tinha ficado sem pessoas atrás de quem se esconder. Todos os olhos na sala voltaram para mim. Não porque eu fosse a vilã, mas porque eu era a única que finalmente tinha dito a coisa que ninguém queria ouvir. Fiquei lá com as mãos ao lado do corpo, sentindo a estranha calma que vem quando a verdade já está exposta e não há nada sobrando para proteger. Papai inspirou devagar, depois olhou para mim de novo, a voz mal acima de um sussurro. Ele me perguntou quanto eu tinha pago. Abri a boca e a sala esperou. Contei ao papai o total. Disse devagar, porque merecia ser ouvido com clareza. Disse que tinha crescido com o tempo, mês a mês, até se tornar um número que não se encaixava mais na ideia de ajuda. Encaixava-se em outra coisa, algo mais próximo de sobrevivência. Papai fechou os olhos, não com força, não com raiva, mas como alguém apertando pausa, porque a imagem à sua frente é demais para absorver de uma vez. Quando os abriu de novo, pareciam diferentes, mais opacos, gastos. Mamãe não pediu o número de novo. Ela não precisava. Ela já estava somando do jeito dela. Estava vendo todos os pequenos sacrifícios que ela e o papai fizeram ao longo dos anos. As viagens adiadas, os extras cortados, o planejamento cuidadoso que agora parecia violado. Bianca ficou muito quieta. Ela não interrompia mais. Não ria, nem zombava, nem tentava redirecionar. O silêncio dela não era calmo, era vazio. Papai empurrou a pasta de volta para mim e disse que precisava de 1 minuto. Ele se afastou da mesa e foi para a sala de estar. Mamãe o seguiu sem dizer uma palavra. Os passos dele soaram pesados no piso de madeira. Ninguém falou enquanto eles estavam fora. Nem um sussurro, nem um suspiro. Era como se a própria sala entendesse que o que viria a seguir não seria reversível. Quando papai voltou, ele não se sentou. Ficou na cabeceira da mesa, uma mão apoiada na cadeira como se precisasse dela para ficar em pé. Ele olhou para Bianca e disse que estava decepcionado. Não gritando, não com raiva. Decepcionado. Ele disse do jeito que os pais dizem quando algo quebra e não pode ser consertado com tempo ou desculpas. Disse que não podia mais ajudá-la. Disse que não emprestaria dinheiro, não cobriria contas, nem a protegeria das consequências. Disse que precisava de distância. Disse que não queria vê-la por um tempo. Mamãe assentiu ao lado dele. A voz da mamãe era quieta, mas firme. Disse que amava a filha, mas não podia fazer parte disso. Disse que estava cansada de mentiras. Disse que precisava de espaço para processar o que tinha acontecido. Disse que não confiava na Bianca agora. Bianca finalmente reagiu.
Levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira para trás. Disse: Vocês não podem simplesmente me cortar. Disse: Vocês são meus pais. Disse: Vocês deveriam me ajudar. Papai balançou a cabeça. Disse: Ajudar não é o mesmo que sustentar um vício. Disse que desejava ter aprendido isso antes. Mamãe enxugou o rosto e disse que esperava que Bianca procurasse ajuda real. Disse que esperava que ela conversasse com alguém. Disse que não podia mais assistir aquilo. Bianca olhou ao redor da mesa, procurando um aliado. Tia Célia não encontrou o olhar dela. Meus primos encaravam os pratos. Meu tio suspirou e balançou a cabeça. Ninguém interveio. Aquele foi o momento em que Bianca percebeu que não haveria resgate. Ela pegou o casaco e correu em direção à porta. Disse que todos nós nos arrependeríamos disso. Disse que veríamos como éramos cruéis quando ela desaparecesse. Ela bateu a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem. As luzes da árvore piscaram silenciosamente no canto. A música de Natal continuava tocando na outra sala, alegre e absurda. Ninguém foi atrás dela. Aquela noite terminou sem sobremesa, sem presentes, sem encerramento. As pessoas se abraçaram desajeitadamente e saíram cedo. A casa parecia oca quando finalmente ficamos só papai, mamãe e eu. Papai ficou sentado à mesa muito tempo depois que todos foram embora, encarando a madeira como se tentasse memorizá-la. Mamãe lavou pratos que mal tinham sido usados, seus movimentos lentos e metódicos. Fiquei até que tudo estivesse pronto. Eu não sabia mais o que fazer. Os dias que se seguiram foram quietos, de uma maneira que parecia desconhecida. Bianca não ligou. Nem para mim, nem para a mamãe, nem para o papai. O grupo da família ficou em silêncio. Mais tarde, soube que ela tinha tentado. Tinha entrado em contato com um primo primeiro, depois com um tio. As respostas foram educadas, mas firmes. Ninguém enviou dinheiro. Ninguém se ofereceu para suavizar as coisas. Sem a nossa ajuda, a realidade que ela vinha evitando chegou rápida. Ela perdeu o apartamento em semanas. Não dramaticamente, não com um aviso de despejo colado na porta, mas com uma decisão silenciosa que ela não podia mais adiar. Ela se mudou para um quarto pequeno numa casa compartilhada do outro lado da cidade. O tipo de lugar que você aluga quando as opções são limitadas e privacidade é um luxo. Ela ainda não parou de operar. Sei disso porque ela me mandou mensagem uma vez tarde da noite, algumas semanas depois do Natal. Ela não pediu dinheiro. Mandou uma mensagem sobre como estava perto de virar o jogo. Disse que só precisava de um movimento bom. Disse que o mercado estava prestes a mudar. Eu não respondi. Sem o nosso dinheiro amortecendo a queda, as perdas bateram mais forte. Ela queimou o pouco que restava. Aceitou um emprego servindo mesas numa lanchonete perto da rodovia. Horas longas, gorjetas imprevisíveis, sem benefícios. O tipo de trabalho que ela um dia teria zombado. O tipo de trabalho do qual ela ria das pessoas por aceitarem. Não senti satisfação quando ouvi isso. Senti tristeza. Não do tipo suave, mas do tipo pesado que senta no peito e não se move. Mamãe e papai não foram procurá-la. Não ligaram para ver como ela estava. Não enviaram dinheiro escondido. Papai disse que precisava proteger o que restava da sua paz. Mamãe disse que precisava lamentar a filha que achava que tinha. Essa distância foi a consequência mais difícil de todas. Não pedi para Bianca me pagar de volta, não porque eu não merecesse, mas porque não queria minha vida amarrada dela mais. Não queria meu futuro ancorado na recuperação ou no fracasso dela. Mandei uma mensagem para ela, apenas uma. Disse a ela que não enviaria mais dinheiro. Disse que esperava que ela procurasse ajuda. Disse que a amava, mas que tinha terminado de resgatá-la. Ela respondeu com raiva primeiro. Depois com silêncio. Aquele silêncio se esticou por semanas, depois meses. No começo, parecia estranho não ser necessário. No telefone parecia mais leve na mão. Meus dias pareciam mais longos. Notei quanto espaço tinha sido ocupado pela espera. Esperando pela próxima ligação, a próxima crise, a próxima chantagem emocional. Sem aquele ruído, pude ouvir meus próprios pensamentos de novo. Foquei no trabalho, dormi, comecei a economizar de novo, devagar, com cuidado. Disse não a horas extras que não precisava. Disse sim ao descanso.
Mamãe e papai começaram a se reconstruir também. Não financeiramente, mas emocionalmente. Papai fazia caminhadas à noite, mamãe entrou num grupo da igreja. Eles não falavam muito sobre a Bianca. Quando falavam, era breve e cuidadoso. A ausência permanecia, mas não governava mais a casa. A vida de Bianca encolheu para corresponder à realidade que ela evitava. Menos opções, menos pessoas dispostas a ouvir, menos lugares para se esconder. Ela ainda tentava performar força online. Uma foto sorrindo aqui, um post vago sobre resiliência ali, mas os comentários ficaram mais quietos. A atenção desapareceu. Não houve queda dramática, nenhum pedido público de desculpas, nenhuma grande lição. Apenas consequências. Do tipo que não gritam, do tipo que se instalam e ficam. Aprendi algo durante esse tempo que nenhuma discussão poderia ter me ensinado. O karma não precisa de vingança, não precisa de espetáculo. Às vezes, só precisa que as pessoas parem de interferir. Ao me afastar, deixei que a Bianca encontrasse a si mesma sem um amortecedor, sem meu dinheiro suavizando o impacto, sem meu silêncio protegendo a imagem dela. O silêncio que se seguiu tornou-se a resposta mais alta de todas. E naquele silêncio, finalmente tive espaço para respirar. Não consertei minha irmã, não a salvei, mas me salvei. E pela primeira vez em anos, isso foi o suficiente. A palavra inútil ficou comigo muito tempo depois que a casa ficou quieta novamente. Ecoava em pequenos momentos quando eu estava sozinha, dobrando roupas ou dirigindo para casa, quando não havia ninguém por perto para quem performar a força. Continuei revirando-a na mente, não com raiva, mas com curiosidade. O que ela realmente quis dizer? Percebi algo lentamente, do jeito que a verdade geralmente chega. Inútil nunca foi sobre o que eu contribuía ou não. Era um rótulo, uma ferramenta, uma maneira de me manter pequeno o suficiente para ficar, útil o suficiente para continuar dando, quieto o suficiente para nunca questionar o papel que me foi atribuído. Enquanto eu acreditasse que era inútil, continuaria tentando provar o contrário. Com dinheiro, com silêncio, com lealdade que me custava mais do que deveria. Uma vez que parei de acreditar nisso, toda a estrutura desmoronou. A vida depois daquele Natal não se tornou perfeita, tornou-se mais simples. E simples acabou sendo um presente. Minhas finanças se estabilizaram de uma maneira que eu quase tinha esquecido ser possível. Sem o fluxo constante de saída, minha conta corrente parou de parecer uma crise esperando para acontecer. Paguei o que precisava. Reconstruí minha poupança devagar, sem drama. Ver aquele saldo crescer de novo parecia aterramento, como recuperar um pedaço de mim mesma que estava emprestado por tempo demais. No trabalho, meu foco voltou totalmente. Parei de duvidar de cada pausa na minha concentração. Dormi melhor. Ri mais facilmente. Minha gerente notou a diferença e disse que eu parecia mais leve. Não expliquei o porquê. Apenas sorri. Mamãe e papai mudaram também. Eles não se tornaram pessoas frias. Tornaram-se pessoas mais claras. Pararam de dar desculpas para comportamentos que os feriam. Pararam de suavizar problemas apenas para manter a paz. Não foi fácil para eles, especialmente para a mamãe, que passou a maior parte da vida acreditando que amor significava sacrifício, não importa o custo. Uma noite, meses depois, mamãe me disse algo baixinho enquanto lavávamos a louça juntas. Ela disse que desejava ter aprendido mais cedo que proteger um filho não significa proteger as mentiras dele. Disse que sentia muito por não ter visto o que estava acontecendo antes. Disse a ela que ela fez o melhor que pôde com o que sabia. Isso era verdade. Papai não falou muito sobre isso. Ele raramente fala. Mas uma tarde, enquanto estávamos sentados na varanda vendo o sol se pôr atrás das árvores, ele me disse que estava orgulhoso de mim. Não pelo que eu tinha feito pela Bianca, mas por saber quando parar. Isso importou mais do que eu esperava. Quanto a Bianca, não fui checar como ela estava. Não por crueldade, mas por respeito ao limite que eu tinha traçado. Toda vez que sentia vontade de intervir para consertar algo, para suavizar uma consequência, lembrava a mim mesma que me afastar era a coisa mais gentil que eu podia fazer por nós duas. Ela tinha que encontrar a si mesma sem filtro, sem alguém absorvendo o impacto por ela. Pelo que eu vi de longe, ela teve dificuldades. Trabalhou em turnos longos.
mudou-se de novo para um lugar ainda menor. Ainda falava sobre virar o jogo, sobre oportunidades logo na esquina. Eu esperava genuinamente que um dia ela enfrentasse o que estava fugindo. Mas esse dia não cabia a mim criar. Eu não a odiava. O ódio teria me amarrado à história dela por mais tempo do que o necessário. Eu soltei em vez disso. Soltar não pareceu dramático. Pareceu quieto. Pareceu escolher a mim mesma repetidamente de pequenas maneiras. Dizer não sem explicar, recusar chamadas que pareciam inseguras, confiar que eu não precisava justificar meus limites para ninguém que se beneficiava em quebrá-los. Aprendi que a família não ganha um passe vitalício para te machucar. O amor não é medido por quanta dor você está disposto a suportar. O silêncio pode ser protetor quando é escolhido, não forçado. E a verdade, uma vez dita, não precisa gritar para ser poderosa. Se você já ouviu que era demais ou insuficiente para sua própria família, lembre-se disto. O silêncio pode ser poder, e a verdade pode ser a vingança mais barulhenta. Muito obrigado por ouvir minha história. Estou realmente curiosa para saber de onde você está ouvindo e o que integridade significa para você. Então, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se essa história ressoou com você, ficaria grata se deixasse seu like e se inscrevesse, para que mais histórias como essa possam encontrar as pessoas que precisam delas. E onde quer que você esteja esta noite, espero que escolha a si mesmo, gentilmente e sem pedir desculpas.